Olá pessoal, dando continuidade à aula de Introdução à Mineralogia e Mineralogia Básica, a gente viu, na aula anterior, histórico da mineralogia, o que seria a mineralogia, conceito de mineral. A gente adentrou um pouco na questão de cristalografia, tá? E agora nós vamos estudar sobre como os minerais eles podem ser classificados, tá? E quando vocês virem, classificação dos minerais, como é que eu posso falar? Vocês vão lembrar de uma série de quê? De grupos ou classes, enfim. E cada classe dessa, ela é diferenciada com base nas suas características químicas, como o elemento aniônico ou polianiônico de elementos que ocorrem no mineral. Então, os minerais, eles podem ser classificados com base nas suas características químicas como o elemento aniônico ou grupo polianiônico que ocorre nesse mineral. E dessa forma eles podem ser classificados como elementos nativos, haletos, sulfetos, sulfatos, até chegar aos silicatos. Então nessa primeira tabela mostra uma classificação dos minerais bem mais simplista, ao passo que essa segunda tabela mostra a classificação química dos minerais e aqui uma maior subdivisão, tá, dessas classes de minerais. E aí vocês conseguem observar ânion ou grupo aniônico, que é esse que vai ser o elemento para diferenciar as classes de minerais, consequentemente grupo do mineral ou classe dos minerais. E aí nós temos várias classes dos minerais. Então a gente vai ver algumas das classes desses minerais, tá? Passando por um pouquinho sobre cada uma delas. E aí, como já foi falado anteriormente, a classificação dos minerais é baseada em suas características químicas, como elemento aniônico ou grupo polianiônico de elementos que ocorrem no mineral. Então, falando de uma das classes desses minerais, tem-se os elementos nativos, minerais que são agrupados conforme suas características químicas, radical uniônico, em elementos nativos. E o que seria isso? São elementos puros formados por um elemento químico e não apresentam ânion ou poliânions. Então esse aqui eu acho que é a única classe que difere um pouco das demais nesse quesito, porque como ele fala, elementos nativos, elementos puros, então formados por um elemento químico. E aqui nós temos o exemplo do ouro, da prata, do enxofre, do diamante e do cobre. E as figuras mostram o ouro, o enxofre e o diamante. Então a gente consegue ver as figuras que representam cada mineral e que esses minerais, ouro, prata, enxofre, diamante e cobre, eles podem ser encontrados, eles são encontrados na verdade na natureza, no nosso planeta Terra, e são agrupados, categorizados como elementos nativos. Elementos nativos. Outra classe existente de minerais é a classe dos haletos. Contém elementos halogênicos. E aí a gente vai lembrar e resgatar as aulas de tabela periódica, tá? Então a gente vai lá lembrar que na tabela periódica tem as colunas e tem os períodos. Então resgatem essas informações e aí vocês vão conseguir também entender melhor essa parte. Então, quando a gente fala de classe dos haletos, essa classe ela contém elementos halogênicos, e aí a gente tem o flúor, o cloro, o bromo e o iodo como ânion dominante e normalmente estabelecem ligações iônicas com cátions alcalinos e alcalinos terrosos, e a gente vai lembrar lá família 1A, 2A. E aí a gente pode observar aqui família 1A, 2A, alcalinos terrosos e com a família dos halogênios, que respondem, que contém esses elementos, flúor, cloro, bromo e iodo. Então, quando a gente fala de um mineral, por exemplo, a halita, a silvita ou a fluorita, a gente, além de lembrar do seu nome e da sua composição química, como está descrito aqui, a gente vai lembrar que eles fazem parte
ou eles podem ser categorizados como os haletos. Isso tem uma importância porque isso vai ajudar a gente a entender a estrutura e a sua cristaloquímica e saber como é a dinâmica desse mineral, tá? Então, se é mais fácil de alterar, se não é mais fácil de alterar, alterando o que libera. Então, só voltando, haletos contém elementos halogênicos com ânion dominante e normalmente estabelecem ligações iônicas. Então, vocês podem ver que os elementos se ligando, né, se associando por meio de ligações químicas, a ligação iônica as ligações químicas, a gente vai ver com detalhe nas outras aulas, com cátions alcalinos e alcalinos terrosos, lembrar lá da tabela periódica. E aqui nós temos os exemplos, halita, e se a gente observar, a gente vai ver, né, os cristais de halita, quando ela tem um desenvolvimento e tem condições para que ocorra esse desenvolvimento do cristal. A gente tem no segundo a silvita, um cloreto de potássio, e temos na terceira figura a fluorita, que seria um fluoreto de cálcio. Então vocês podem ver que um cátion alcalino terroso ligado ao quê? A um grupo aniônico. Nesse caso aqui da fluorita ligado cálcio ligado a flúor, tá? Então vocês podem ver nessa parte o tipo de mineral, sua composição química e em que classe de minerais, de que classe de minerais eles estão agrupados. Sulfetos. Sulfetos contém o enxofre. Quando a gente falou lá de elementos nativos, a gente falou de elementos puros. Quando a gente fala de sulfeto, a gente já está falando de minerais, né, desse grupo de minerais que contém o enxofre como ânion principal. E aí a gente consegue observar seus membros, os membros que compõem, né, ou que fazem parte do grupo dos sulfetos, a pirita e a galena. Tá? Então a gente pode ver que a pirita, a gente vai ver nas aulas subsequentes, é um sulfeto de ferro, tá? SE2, vocês podem ver, né, pela sua composição química, sulfeto, e outro sulfeto é a galena, sulfeto de chumbo. E a galena, antigamente, esse minério era muito explorado economicamente. Só que como o chumbo, né, ele é um metal pesado, um elemento potencialmente tóxico, a exploração econômica da galena ela tem que ter uma série de cuidados, tá? Porque o chumbo é um metal pesado e tem uma série de implicações quando ele está no ambiente, tá? Então, galena e pirita são minerais que constituem, que fazem parte do grupo dos sulfetos. Sulfatos, tá? Sulfatos contém o SO, o grupo aniônico, né? SO4, 2-, com esse grupo polianiônico dominante. E aqui nós temos o exemplo da gipsita, e a gente vai escutar muito falar da gipsita e da barita. Ambos são sulfetos, só que a gipsita é um sulfato de cálcio e a barita é um sulfato de bário, tá? E a gipsita a gente também vai escutar falar que esse mineral ele vai ser a base para a produção do gesso, seja gesso agrícola, seja gesso utilizado para outras aplicações, tá? Então, quando a gente lembrar do gesso, a gente vai lembrar que a composição mineralógica dele é formada pela gipsita e a composição química, que está intrinsecamente relacionada ao tipo de mineral, é um sulfato de cálcio, tá? Sulfato de cálcio. E como sulfato nós temos a gipsita e a barita. E abaixo nós podemos observar os diferentes minerais. Nas duas primeiras imagens nós conseguimos ver a pirita e a galena, e nas outras duas imagens a gipsita e a barita. Então, gente, observem que a pirita e a galena, o brilho, esses minerais eles apresentam um brilho metálico. Então, vocês comecem a observar, porque lá na frente também a gente vai falar de propriedades físicas e de algumas características dos minerais. E na gipsita e na barita vocês conseguem observar que o mineral ele não exibe um brilho. E vocês podem observar também que a coloração desses minerais são diferentes. Então é importante a gente começar a se ligar nesses detalhes, porque durante a disciplina a gente vai tentar conectar todas as informações, né? Outra classe de minerais tem-se os carbonatos. Então os carbonatos eles são um grupo de minerais que contém o
poliânion dominante, CO3, dois menos. Então, os carbonatos têm esse poliânion como dominante na estrutura do mineral. E quais são os membros? Quais são os minerais que fazem parte dos grupos dos carbonatos? E vocês vão escutar bastante falar desse nome. Calcita. Tá? Calcita é um carbonato de cálcio, a magnesita, carbonato de magnésio, como vocês podem ver aí o nome e a sua composição química. A dolomita é um carbonato de cálcio e magnésio. E quando a gente estudar cristaloquímica, a gente vai entender o porquê, né, que a dolomita e outros minerais, eles podem, né, ter mais de um cátion na sua estrutura. Tá? A siderita é um carbonato de ferro. E tem também o carbonato de zinco, que não necessariamente eu coloquei o nome aqui, mas existe, quando a gente falar de carbonato, é um carbonato, tá? Mas carbonato de quê? Se for um carbonato puramente de cálcio, calcita. Magnésio, dolomita, magnésio, magnesita. Se for um carbonato de cálcio, magnésio, dolomita. E assim subsequentemente. Então, quando a gente fala de carbonato, vai dar a ideia do poliânion dominante. E quando a gente especifica uma calcita, uma dolomita, uma magnesita, a gente já vai lembrar que é um carbonato de cálcio, ou de magnésio, ou cálcio-magnésio, ou de ferro. E abaixo tem as figuras, as imagens, na verdade, de cada um desse mineral. A calcita, a gente até falou na aula de cristaloquímica, sistema cristalino romboedral, tá? Então vocês podem ver, isso aqui é considerando um cristal que teve condição de se desenvolver. A magnesita também, olhem, observem a questão da coloração, a questão do brilho, a forma geométrica e relacionar com a aula anterior. A gente pode observar na terceira imagem a dolomita e na última imagem um carbonato de ferro, a siderita, tá? Então é importante a gente lembrar dessas informações. Outra classe de minerais, né, tem-se os fosfatos, contém um grupo tetraedral PO4, 3- como poliânion dominante. Um dos membros desse grupo, a apatita, e aí vocês podem ver a composição química. Existe também a hidroxiapatita, a fluoroapatita, a cloroapatita, então vocês podem ver que o radical, né, você tem radicais, né, diferentes. Então é importante que a gente comece a lembrar que esses minerais eles têm diferentes utilizações. Por exemplo, os fosfatos eles são utilizados, eles podem ser utilizados como fertilizantes minerais. A calcita, magnesita, dolomita são utilizados como corretivos agrícolas, né? Porque esse material ele é moído, enfim, e feito um produto que ele tem um determinado uso. E como eu falei, os minerais eles estão em uma ampla gama de produtos que nós utilizamos no nosso dia a dia. E às vezes em itens que a gente nem imagina que existe, mas eles estão lá embutidos, tá? Então, outra classe dos minerais, os fosfatos, vocês podem observar aí o grupo, né, polianiônico. E outra classe dos minerais também tem esses borados, que contém o grupo, né, esse grupo polianiônico, contendo o boro como um representante. E como um mineral a gente tem, por exemplo, o borax, que está descrito nessa segunda figura. Então, são outras classes de minerais e vocês podem ver o nome do mineral, a sua composição química. Isso vai ser importante quando a gente tiver nos outros assuntos. Outras classes dos minerais, nós temos os óxidos, os hidróxidos, os oxidróxidos. Isso é uma classificação, né, química, tá? Os óxidos eles contêm vários cátions e o oxigênio. Aqui nós temos a magnetita. A magnetita inclusive é um mineral que tem características magnéticas, tá? Se você colocar um ímã perto dela, vai ocorrer essa atração, tá? Hematita, pirolusita, então vocês podem ver que são óxidos de ferro no caso da hematita, da magnetita. Já a pirolusita é um óxido de manganês, tá? E a gente vai falar muito de óxidos de ferro quando também a gente estiver falando de solo, tá? Mas vocês têm que lembrar que quando a gente falar de óxidos, a gente está falando também de uma classe dos minerais no geral. Outra classe, os hidróxidos, contém o poliânico, que é um hidroxila, ou H-, como dominante.
E aqui nós temos a guetita, que quando também a gente falar do solo vai lembrar dela, e a gibsita. Um hidróxido de ferro, guetita, e um hidróxido de alumínio, a gibsita. E abaixo vocês conseguem observar os minerais, inclusive a gibsita. Ela é utilizada, né, para retirar alumínio, então geralmente vocês já devem ter escutado em algum jornal. Houve a exportação de minério de ferro ou minério de alumínio. Então, a partir de depósitos de jazidas de determinados minerais, então eles são explorados, processados e comercializados. Então, nossos recursos minerais, eles são, né, explorados e destinados a diversas finalidades. Aqui a gente está vendo alguns desses minerais e como eles podem ser classificados. E aqui é só mostrando uma síntese dos minerais que nós vimos, tá? Elementos nativos, haletos, carbonatos, sulfetos e sulfatos, fosfatos, boratos, e aqui mostrando a classe do mineral, os representantes das classes minerais ou as espécies minerais que compõem ou que fazem parte daquela classe e a sua composição química, tá? Então aqui vocês podem ver, como eu falei, os meus slides, eles têm informações para quando vocês precisarem, ou para fazer os exercícios, ou futuramente resgatarem e lembrarem dessas informações, tá? Então aqui vocês têm esse material, então vocês podem observar e podem explorar, né, esse material. E aí a gente chega em outra classe dos minerais, a classe dos silicatos, e aí a gente vai dar uma ênfase, né, bem, como eu posso dizer, a gente vai mais a fundo, a gente vai se adentrar nessa classe dos silicatos, tá? Porque a classe dos silicatos, e a gente resgatando as aulas anteriores, vocês observaram que na crosta, boa parte da crosta, ela é constituída de oxigênio de silício. Então lembra, oxigênio e silício. E o que seria a classe dos silicatos? Contém o poliânido dominante SiO4 e 4-. O cátion de silício está no centro do tetraedro e ele se liga a 4 ânions, ou seja, esse cátion do silício, né, que tem 4 valências, ele se liga a 4 íons de o quê? O2-. A gente está falando aqui de O2-. Então se a gente observar as figuras, né, abaixo, e um tetraedro de silício isolado apresenta saldo de carga -2, né, considerando que ele estivesse isolado, tá, gente? Então isso vai ser muito importante para a gente entender as coisas lá na frente. Então essas figuras, elas mostram a estrutura da classe dos silicatos. Então a gente consegue ver diferentes formas de expressar a mesma coisa, tá? A gente tem o silício como átomo central, né, esse cátion central ligado a 4 oxigênios, tá? Então aqui a gente tem diferentes representações da classe dos silicatos, né? Então, e essa configuração atômica, né, essa configuração estrutural, resulta no que? No tetraedro de silício, tá? Então a gente consegue ver o silício no centro, rodeado, na verdade, ligado a 4 átomos de oxigênio. E considerando que esse tetraedro ele esteja isolado, ele vai ter uma carga de -4, tá? Então aqui a gente consegue ver diferentes formas do que eu acabei de falar para vocês. Então, o tetraedro isolado, a gente tem um grupo polianiônico aqui, né, nessa última figura, mostrando o tetraedro, e se ele estiver isolado, ele tem o quê? Um saldo de carga negativo. E aqui a gente tem silício 4+, então o oxigênio tem 2-, então cada oxigênio, ele se liga ao silício, então daria, como a gente pode ver na última figura, um excesso, né, de carga -4. Isso a gente falando se o tetraedro estiver isolado. Mas a tendência é que quando é formado o mineral, essas cargas
elas sejam balanceadas e a estrutura do mineral tenha balanço de carga zero. Só que a gente tem que lembrar que o mineral é formado por elementos químicos e à medida que ele vai sendo alterado, isso vai mudando, tá? Mas é importante que vocês observem bastante, cuidadosamente, vendo cada detalhe dessas figuras, tá? Porque a classe dos silicatos é uma das classes que ela tem bastante peso, bastante importância quando a gente estiver lá falando de solos, tá? Os silicatos, eles são minerais formadores de rochas, eles são minerais litogênicos, são minerais que estarão, né, no solo. Estou falando de silicatos no geral, tá, gente? Depois tem subdivisões. E como eu falei, resgatando a aula inicial, né, oxigênio e silício são os dois principais elementos que, né, estão em maior abundância e proporção na crosta terrestre, tá? Quando eu falo crosta terrestre, no geral, a gente sabe que a crosta ela é subdividida, tá? E aqui a gente saiu de classificação dos minerais, entendendo cada uma dessas classes e sabendo seus representantes de sua composição química. Agora a gente vai adentrar especificamente na classe dos silicatos e o porquê já foi descrito anteriormente. Então, de acordo com a estrutura e a disposição e a organização desses tetraedros de silício, os silicatos eles podem ser subdivididos. A classe silicatos ela pode ser dividida em mesosilicatos, sorosilicatos, ciclosilicatos, inosilicatos, cadeia simples e cadeia dupla, filosilicatos e tectosilicatos. Então, se a gente fosse dar um zoom, a gente observaria que a classe dos silicatos é subdividida nessas e a gente vai ver cada uma delas agora. Então, a gente viu classificação dos minerais, tem várias classes. Dentre as classes temos a classe dos silicatos e separando essa classe de silicatos nós temos as subclasses, tá? Então, como subclasses ou subgrupos de silicatos são subagrupados com base no grau de polimerização dos tetraedros de silício, como nós vimos, e no grau de compartilhamento de ânions de oxigênio com os tetraedros adjacentes, tá? Lembrando que vai ser que o subgrupo de silicatos eles serão subagrupados de acordo com isso que acabei de falar para vocês. Então, o primeiro a gente vai, né, nesses subgrupos dos silicatos de estruturas mais simples até estruturas mais complexas quanto ao grau de polimerização desses tetraedros, como a gente viu, tá? Então, esse primeiro a gente tem esses subgrupos dos silicatos, mesosilicatos ou ortosilicatos. Os minerais desse grupo apresentam tetraedros isolados e vocês viram que quando o tetraedro isolado ele tem um balanço -4 que vai precisar ser preenchido, tá? Os quais são interligados por cátions. Então os cátions eles vão se ligar e vão o quê? Compensar essa carga negativa quando se tem esse tetraedro, né, isolado. Nenhum ânion de oxigênio é compartilhado com tetraedros adjacentes, tá? Então nós temos um tetraedro e os oxigênios eles vão se ligar com outros cátions. E aí a gente pode lembrar da tabela periódica e ver lá quem pode ser esses cátions. Então isso é importante porque isso vai dizer o porquê, né? Ou vai explicar o porquê que minerais desse grupo eles são mais fáceis de serem alterados. A complexidade estrutural em função dessa polimerização, desse grau de polimerização dos tetraedros vai ser uma das coisas que vai implicar na sua maior facilidade de alteração comparado, tá, em relação aos outros que a gente vai ver posteriormente, tá? Como grupo nós temos olivina e como membros dos grupos da olivina nós temos a faialita e a fosterita. Ambos são silicatos. No entanto, a faialita é um silicato de ferro e a fosterita é um silicato de magnésio. A exceção é para o silicato de zircão, tá? Isso aqui é uma especificidade. Mas quando a gente estiver falando, vocês lembrem mais da olivina e de seus membros. E abaixo nós temos uma figura do tetraedro isolado, lembrando que
quando esse tetraedro isolado, nós temos um balanço negativo que vai ser compensado, né? E essa compensação de carga vai gerar e vai resultar num sólido com balanço de carga zero, tá? Então é importante que vocês lembrem disso. A segunda, né, ou o segundo subgrupo de silicatos, nós temos os sorosilicatos, tá? Ou disilicatos. E aqui a gente já pode observar, né, que ele é diferente, onde tetraedros, eles estão o quê? Em pares isolados, os quais compartilham um ânion de oxigênio. Então aqui nós temos dois tetraedros ligados, onde um ânion ele é compartilhado com esses dois tetraedros, tá? Como exemplo nós temos o epidoto. E esse mineral é comum como minerais acessórios. Então quando a gente estiver estudando lá na frente, vocês vão entender um pouquinho disso. Então é importante que vocês lembrem, esse aqui é um sorosilicato. No caso, vamos supor, esse aqui é um nesosilicato, essa aqui é a estrutura química dele e a disposição de e a sua configuração, né? Estrutural. Então, quando a gente falar de neso, a gente está falando de tetraedros isolados, né? Quando a gente estiver falando de soro ou de silicato, a gente está falando de tetraedros, dois tetraedros, em que eles têm em comum o quê? O compartilhamento de um ânion de oxigênio, que a gente tem várias representações da mesma coisa, né? Formas de ilustrar a mesma coisa. Ciclosilicatos. Vocês podem ver que os tetraedros eles estão dispostos em forma de anéis, os quais compartilham dois ânions de oxigênio. Então vocês podem ver aqui como é essa disposição desses tetraedros. E aqui nós temos o que? Dois ânions de oxigênio, eles são compartilhados e nós temos as diferentes representações, tá, desses minerais. Como exemplo, ou como membros, né, de ciclosilicatos, nós temos o berílio e a turmalina. A turmalina, ela pode ser categorizada como uma joia, ela é muito utilizada, né, como joia, mas ela também, lembrando que todo mineral tem uma estrutura, tem uma composição química e que ela tem elementos e, consequentemente, dependentes do elemento, pode ser um nutriente, tá? Então, é só lembrando que uma coisa é a gente falar das aplicações dos minerais, outra coisa é a gente saber que todo mineral ele tem elementos que podem ser ou não liberados a partir da alteração do mineral. Então, aqui a estrutura, vocês podem ver que vai aumentando o grau de complexidade da estrutura e vai aumentando o que? O compartilhamento de ânions de oxigênio, tá? Quando a gente está falando de inosilicatos, eles podem ter uma disposição em cadeias simples e cadeias duplas. E aqui a gente consegue ver esses dois inosilicatos, cadeia simples e cadeia dupla. No inosilicato de cadeia simples, eles compartilham dois ânions de oxigênio com os tetraedros adjacentes. Cadeias simples de tetraedros de silício, como exemplo, nós temos os piroxênios, o grupo dos piroxênios, e um dos membros é a augita. Tá? Inosilicato de cadeias duplas de tetraedros de silício ligadas entre si, compartilham 2 ou 3 ânions de oxigênio com os tetraedros adjacentes. Tá? Como grupo, nós temos os anfibólios e como membros desse grupo, tremolita, actinolita, hornblenda, e essa hornblenda ela pode ser subdividida em função da sua composição química, magnésio hornblenda ou ferro hornblenda. Tá? Então é importante vocês lembrarem que vai o quê? A gente está indo de uma estrutura mais simples de silicato até uma estrutura mais complexa. E a gente está vendo que esse compartilhamento desses oxigênios eles estão aumentando, tá? Então aqui a gente consegue ver inosilicato cadeia simples e inosilicato cadeia dupla. Então, vocês quando estiverem estudando, vocês observem bem essas figuras e tentem imaginar. É como se a gente estivesse tirando uma foto a nível atômico do mineral. Né? Eu conseguindo observar como é a sua estrutura. Então, observem bem essas figuras, né? E as suas essas características, tá? Filosilicatos. Quando a gente fala de filo, tá? A gente está falando de um tetraedro, como a gente já viu, com a estrutura de um tetraedro, ele apresenta 3 de seus átomos em que há compartilhamento do oxigênio. Com quem? Com
com os tetraedros adjacentes. Então aqui 3 dos átomos de oxigênio, eles são compartilhados com os tetraedros adjacentes. E sobra o quê? Né? Sobra um oxigênio, porque a gente lembra que o silício tem carga 4. Como representante da classe dos filosilicatos, nós temos a mica, a gente está falando de grupo, tá, no geral, e como espécies minerais pertencentes a esse grupo, nós temos a muscovita, a biotita, a flogopita, a cerecita, tá? Eles em comum têm uma estrutura, essa estrutura de filosilicatos, a composição dele vai variar, como a gente viu lá no conceito, composição química do mineral pode variar dentro de certos limites, e aqui a gente consegue observar a disposição estrutural e a disposição dos tetraedros. Então, em que 3 dos átomos de oxigênio desse tetraedro, ele se liga com tetraedros adjacentes. E aí eu falei que fica sobrando o quê? Fica sobrando um oxigênio. E esse oxigênio, ele vai ser ligado a outro carro. E isso vai resultar em certas características que a gente vai ver nas aulas seguintes. Por exemplo, a clivagem que ocorre quando a gente estiver falando de mica, a gente estiver falando lá de propriedades físicas. E isso está relacionado com o quê? Devido à disposição e o compartilhamento, disposição e esse grau de polimerização desses tetraedros. Então, o que a gente vê de forma macroscópica é um reflexo de seu arranjamento atômico, tá? E sua disposição de átomos, e no caso aqui especificamente, de como se dá essa disposição e esse compartilhamento dos tetraedros que fazem parte de sua estrutura. E resgatando, lembrando que cada mineral tem uma composição química, a gente está vendo a fundo, ou mais específico, a sua estrutura, e isso vai ter uma implicação quando a gente estiver estudando outros assuntos, tá? Então é importante que vocês, novamente, observem muito cuidadosamente cada uma dessas figuras, tá? Que representam a estrutura, as estruturas dos minerais, nesse caso, especificamente da classe dos silicatos. E a gente pode considerar, né, como os últimos, os tectosilicatos, tá? Em que todos, ou seja, todos os 4 oxigênios do tetraedros, eles são compartilhados a tetraedros adjacentes, e a gente consegue observar uma maior complexidade estrutural e um maior grau de polimerização dos tetraedros, em que todos os oxigênios eles são compartilhados. E a gente vai falar nas próximas aulas, né, sobre uma coisinha, mas que dentre os membros desses tectosilicatos nós temos o quartzo. E aí o quartzo é o que? É CO2, tá? E ele não apresenta substituição isomórfica ou substituição iônica, como vocês observaram na literatura. E existem outros membros que fazem parte, né, desses tectosilicatos, que são os feldspatos e plagioclásios. E aí esses minerais, eles têm essa estrutura, uma estrutura de tectosilicato, no entanto eles apresentam substituição iônica, tá? Então um elemento ele substitui o outro durante a formação do mineral. E aqui nós podemos observar que, como membros dos tectosilicatos que apresentam substituição iônica, nós temos feldspato plagioclásios, e aí nós temos um plagioclásio cálcico, anortita, nós temos um sódico, um plagioclásio sódico, albita, nós temos feldspato potássicos, e aqui tem o nome de cada um, vocês podem ver a composição química deles, tá? E também temos as zeólitas. As zeólitas a gente não vai falar tanto delas, mas que vocês saibam que ela faz parte dos tectosilicatos. Ela é muito utilizada como peneira molecular, porque ela tem, devido à estrutura dela, tá? Então é importante vocês saberem que esses, né, são os membros que fazem parte, né, desse subgrupo de silicatos, tectosilicatos, e que nesse grupo todos os oxigênios do tetraedro eles são compartilhados, tá? E que o quartzo faz parte dessa classe, subclasse, e ele não apresenta substituição isomórfica, isso vai ter uma série de implicações. E os feldspatos plagioclásicos também fazem parte dos grupos dos tectos, mas eles apresentam substituição isomórfica, tá? Então aqui a estrutura mostrando que os oxigênios eles são compartilhados todos com os
tetraedros adjacentes, tá? Então aqui a gente consegue ver a estrutura e fazendo uma síntese lá dos nesosilicatos, a gente viu, né, tetraedros isolados e a gente observa um aumento da complexidade estrutural da classe silicatos em função do grau, do aumento, né, desse grau de polimerização e esse aumento do grau de compartilhamento dos oxigênios. A gente, né, nessa figura A saindo dos nesosilicatos até a gente chegando nessa figura G, que representa a estrutura dos tectosilicatos. Então vocês podem observar que existe, né, esse aumento de complexidade, tá? Isso é bem importante. E aqui é outra forma de visualizar. Eu gosto bastante, porque quando a gente está falando de mineral é alguma coisa que tipo a gente tem que tentar imaginar, e quanto mais imagens, quanto mais figuras tiver, melhor para a gente entender e depois saber os porquês, né, lá na frente. Então aqui a gente está mostrando na figura A estrutura dos nesosilicatos até essa imagem G, que exibe a forma dos tectosilicatos. Então nós, novamente, observando o aumento de complexidade estrutural, o aumento do compartilhamento desses oxigênios com os tetraedros adjacentes. E aqui a gente consegue ver ordem crescente de grau de polimerização saindo da figura A até a figura G, e oxigênios em comum vai estar em detalhes como a gente viu anteriormente, e mostrando que esse tetraedro é formado por um silício com um átomo central e oxigênio. Só que a gente vai ver, né, lá na frente a questão de substituição isomórfica, que é uma coisa importante quando a gente estiver falando de minerais, tá? Então aqui é só mostrando qual seria o ingrediente principal da classe silicatos e como é que se dá essa disposição e essa organização desses tetraedros, tá, gente? E aí a gente viu classificação dos minerais, silicatos, e a gente deu um zoom, viu, né, ou observou essa subdivisão da classe dos silicatos em função de sua estrutura. E aí a gente viu alguns representantes dos neso, dos soro, ciclo, íon, até os tecto. E essa figura ela mostra, né, a gente vai do geral e vai se aprofundando, vai detalhando à medida que nós vamos seguindo, tá? E é importante, essa aula é importante para vocês terem essa noção do geral, porque a gente vai ver detalhado a maioria das coisas que foi pontuado dessa forma mais ampla nessa aula, tá, gente? Então, por exemplo, quando a gente fala de classificação dos minerais, a gente lembra de várias classes, sua diferenciação é com base em características químicas, o grupo polianiônico. A gente entra, né, dentro dessas classes, na dos silicatos, a gente sabe que existe uma categorização em função da sua estrutura e, né, quando a gente está falando de nesosilicato, a gente lembra de estrutura de silicatos como grupo. Nós temos, por exemplo, de nesosilicatos, o grupo da olivina, e quando a gente detalha ainda mais esse grupo, né, a gente está falando de grupo no geral, a olivina tem estrutura, né, de nesosilicato, tetraedros isolados. Quando a gente vai falar em espécies ou membros, a gente já está falando, né, faialita, fosferita. E isso para os demais, como está descrito nessas tabelas, tá? E esses minerais, eu não vou entrar em detalhes, tá, aqui, porque a gente vai ter uma aula específica, que é só para ter essa noção geral, que a gente sai do geral e vai se adentrando, vai especificando no decorrer da disciplina. Aqui é só mostrando, né, como eu falei, os silicatos eles têm uma grande importância. Silício e oxigênio compõem grande parte da crosta. E aqui a porcentagem dos principais minerais formadores de rocha. E, né, se vocês observarem, foi mais ou menos o que a gente falou, né? Plagioclado, feldspatos alcalinos, quartzo, anfibólios, micas. Então, grande parte desses, né, minerais que formam rocha, que compõem rocha, eles são o quê? Silicatos, tá? Então aqui é só mostrando e ressaltando a importância deles, né? Porque a gente vai falar tanto deles durante a disciplina, tá? E aqui, como eu falei, eu gosto de deixar meus slides com bastante informação, porque quando vocês precisarem consultar, vocês vêm aqui e já está a informação mais detalhada. Então aqui mostra, por exemplo, grupo olivina,
E a gente sabe que o grupo olivino ele faz parte do quê? Dos nesosilicatos, tá? A gente já vai lembrar que eles têm uma estrutura de tetraédros isolados e, consequentemente, a gente consegue ver também como membros do grupo da olivina a fosterita e a faialita, silicatos de magnésio e silicatos de ferro. Então, a gente consegue fazer esses links, a gente encadear essas informações. E aqui a gente consegue observar, né, como fosferita e faialita, silicatos de ferro e magnésio. Então a gente vê a espécie mineral, a gente vê sua composição química, a gente sabe que eles fazem parte do grupo das olivinas e o grupo das olivinas eles estão dentro do grupo dos nesosilicatos. E quando a gente lembra o grupo nesosilicatos, a gente vai vir à mente da gente a estrutura, né, a estrutura desse mineral. E lembrando que ele vai estar dentro da classe silicatos. E isso, né, serve para todos os outros grupos, tá? Como aqui, piroxênio, e aqui tem as espécies, e aqui eu estou evidenciando nessas caixas o mais importante lá na frente, tá? Então vocês vão começar a se atentar a isso. E aqui tem grupo anfibólio e os principais representantes que a gente, né, vai ter uma noção ao longo da disciplina. Filosilicatos, grupo da mica, e aí tem os representantes. Plagioclásios, feldspatos potássicos, tá? E volto a falar para vocês, é fundamental entender a estrutura cristalina e a composição química. Por quê? Porque isso vai ajudar a gente a entender uma série de coisas que ocorrem e por que ocorrem, tá? Então a gente viu conceito, a gente viu história da mineralogia, a gente viu conceito de minerais, a gente viu cristalografia, tá? A forma geométrica do mineral, o que a gente consegue ver é um resultado dessa configuração e desse ordenamento e sequência e disposição desses átomos, tá? Lembrar também lá, como eu falei, da tabela periódica e tal. Então, entender estrutura cristalina e composição química vai ser fundamental, tá? Porque a gente vai saber, esse mineral é um nesosilicato, então ele é mais fácil de alterar, tá? Então, altera, ele vai liberar ferro e magnésio, tá? Magnésio, nutriente para a planta, ferro também, nutriente para a planta. Então, isso vai ser importante no decorrer da disciplina. Então, a gente saiu lá de célula unitária, que seriam os tijolinhos que compõem, né, a estrutura do mineral. A gente viu os planos atômicos e que a gente observou também que os minerais eles são tridimensionais, tá? Então, essas células, essa distribuição delas, né, nessas três dimensões, formam o retículo cristalino do mineral. E essa disposição, né, esse retículo, né, ele representa uma estrutura que pode ser categorizada nos sistemas, tá? Nos sistemas geométricos, como a gente viu lá na aula de cristaloquímica, e que, em função dessa disposição, e aqui especificamente da distribuição dos silicatos, nós podemos ter uma categorização, tá? Ou uma subdivisão da classe dos silicatos, inéso, soro, ciclo, até a classe dos tétrios. Então a gente saiu lá, né, da introdução da mineralogia até chegar na classe silicatos e na sua subclassificação, passando por também outras classes, mas dando ênfase, priorizando a classe e as subclasses dos silicatos. Então é importante que a gente saiba que tudo está relacionado e a gente tem que encontrar as conexões, né, de cada coisa e juntar todo mundo no final. Como sempre, durante as leituras, sempre pensem no que é, o porquê é, como é, enfim. Isso aqui a gente já conversou nas aulas anteriores. Façam um mapa, tá, que é uma forma de sintetizar e rememorizar o conteúdo. E é uma forma também de estimular a criatividade de vocês, porque vocês podem fazer de diferentes formas, tá? Isso fica em aberto. E para priorizar o que fazer, também temos a matriz que nos ajuda, tá? E como leituras sugeridas, tem esse capítulo de Para Entender a Terra, lá nos materiais de leituras, então acessem e leiam esse material, não se restringa só às videoaulas e os slides, tá? Como também uma parte integrante da aula, os exercícios, tá? Vocês realizarem. E no final da semana de estudo de vocês, observem, reflitam se vocês conseguiram atingir os objetivos de aprendizagem, se desenvolver as competências
como foi que vocês administraram, né, os seus estudos, como é que vocês se gerenciaram, tá? Aqui foi da onde eu tirei, tá, o material, né, ou da onde eu tirei a inspiração para montar essa apresentação e essa aula, tá?